Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com o Simão Cortês. Olá, Simão. Olá, Diogo. É bom estar aqui outra vez. Vamos à terceira gravação. O Simão já esteve a partilhar aqui já várias perspectivas, várias ideias noutros vídeos, mas hoje vamos destinar este vídeo para falar de uma figura assim, super marcante e super importante, não é, do panorama da astrologia contemporânea, mas foi realmente um divisor de águas, um marco, que chama-se Jeffrey Cornelius. E o Simão tem uma relação muito próxima, teve uma relação muito próxima com o Jeffrey, e o vídeo tem só o propósito e o objetivo de enaltecer esta personagem, de trazer de reforçar e não deixar que estas figuras que foram extremamente marcantes, extremamente importantes, não é, na nossa astrologia, possam de alguma forma desaparecer. Então aqui é realmente o propósito deste vídeo, é imortalizar a presença de Jeffrey, dar a conhecer o seu trabalho, honrá-lo, não é, na perspectiva que foi uma figura, como eu já disse, assim, super impactante na astrologia contemporânea. E hoje temos um privilégio enorme de ter o Simão, que estudou com ele, trabalhou com ele diretamente, para podermos, de alguma forma, falar um pouco mais sobre ele, sobre o seu trabalho, sobre as suas ideias, sobre o seu livro, não é? Moment of Astrology, que foi, assim, um livro super importante, não é, Simão? E vamos aqui falar um bocadinho do trabalho do Jeffrey. Boa. Sim, perfeito. Obrigado, Diogo. Obrigado por me chamares. É ótimo estar aqui para fazer isso. É realmente, é esse o único objetivo, que não queres imortalizar essas figuras, porque eu estava a falar com o Simão, nós começamos a gravar, há muitas figuras muito importantes, não é, na astrologia mais tradicional, não é, na helenística, tudo mais, mas estas figuras, como, não é, que existem várias na astrologia, são muito importantes, nós, e ainda mais contemporâneas, quase, muitas delas até são contemporâneas, nós não esquecemos delas e perceber que a astrologia que hoje damos por garantida, não é, vamos abrir um livro de astrologia e naturalmente as coisas estão lá, foram pensadas e foram processadas ou foram reavivadas através destas figuras. E como o canal da Escola de Astrologia tem este propósito de, não é, de divulgar a astrologia, é realmente muito importante para nós fazer este vídeo e, mais uma vez, reforço a gratidão. E também ia perguntar, ia dizer-te uma coisa, se estás a ver este vídeo e pensas, vai só um livro para falar da vida. Atenção, porque tenho a certeza que até ao final deste vídeo vais aprender algumas coisas, porque nós vamos falar de uma perspectiva que o Jeffrey falava, não é? Que a questão da astrologia ter uma relação mais de causa e efeito, uma astrologia mais simbólica. Então tenho a certeza que ao final deste vídeo vais ter uma visão que também pode enriquecer a tua astrologia e quem sabe ainda procurar mais informações tanto de uma via ou de outra. Simão, vamos começar pelo princípio. Como é que tu conheceste o Jeffrey? Como é que tu conheceste o trabalho dele? Como é que tu conheceste esta figura? Fala-nos um pouco dessa conexão. Sim. Eu conheci, quem me deu a conhecer o Jeffrey foi um astrólogo português, foi João Medeiros, com quem eu estudava na altura e com quem tenho vindo a trabalhar depois. E foi assim foi tudo muito providencial e até do meu ponto de vista, para mim é tudo um pouco bizarro, porque o João foi apresentar na Astrological Conference em Inglaterra, conheceu o Jeffrey pessoalmente, sentou-se na mesma mesa que ele e o Jeffrey fez-lhe 1 ou 2 comentários sobre a apresentação que ele tinha feito. O João não fazia ideia de quem ele era na altura. E depois não o reconheceu, já tinha ouvido falar, mas não sabia quem era o homem que se sentou com ele. Depois alguém fez um comentário, ele leu o livro por causa desse comentário, adorou e recomendou-me o livro. E foi assim que eu descobri. E depois, agora que ele recentemente morreu, que é um marco também na minha vida muito importante, tem sido umas semanas complicadas por causa disso, assim numa sincronicidade aberrante, ele morreu no dia de anos do João. Morreu na madrugada do aniversário do João. Uau. Então foi assim absolutamente bizarro. Pronto, eu li o livro, para encurtar uma história longa, li o livro, eu gostei muito do livro. Foi um livro que eu achei que respondia a coisas que eu não encontrava, que eu procurava na astrologia e não encontrava, nomeadamente pensar sobre a astrologia, não só fazê-la, não só demonstrá-la, mas pensar mesmo a fundo sobre a astrologia. E quis muito estudar com ele. Eu na altura não tinha muito dinheiro, mas descobri que ele era também professor na universidade. Portanto, ele havia, na altura, agora já não havia, 2 cursos na Universidade Inglesa que se focavam em astrologia. Um deles é o do Nick Campion, que é no lado oeste, são os nossos rivais, e o outro era o do Jeffrey Cornelius e da Angela Voss, que era aqui na costa leste, por assim dizer, do Reino Unido. E eu descobri que ele dava aulas na universidade e descobri que na altura, porque o Reino Unido ainda era parte da União Europeia, eu podia ter os meus estudos de mestrado bancados em Inglaterra, se eu viesse. Uau. E, obviamente, eu na altura não tinha dinheiro para estudar com ele enquanto astrólogo.
Mas o que eu fiz foi desistir do mestrado que estava a fazer. Portanto, eu estava a fazer um mestrado em Portugal. Imediatamente soube que queria fazer isto e, portanto, estava a fazer um mestrado numa área diferente, que é a minha área original, que é a linguística. Desisti do mestrado em Portugal. Candidatei-me ao mestrado em Inglaterra e fui aceito. E tive esse mestrado bancado pelo esquema que eles têm de apoio a estudantes e por aí fora. E vim estudar com ele. E, portanto, ele foi meu orientador do mestrado, mais tarde foi meu orientador de doutoramento, até ainda não terminei o doutoramento, mas ele foi o meu orientador mais consistente. A certa altura, quando a saúde começou a deteriorar, ele reformou-se, pronto, e outra pessoa tomou conta, mas portanto, eu conheci-o como meu professor universitário, primeiro como astrólogo na leitura e depois fui para a universidade estudar um curso que se chamava Mito, Cosmologia Sagrada, entretanto foi fechado, porque as autoridades estão sempre à procura de fechar estes cursos que falam da astrologia, mas que era um curso que se focava essencialmente, enquanto que o outro se foca muito em história da astrologia, este foca-se mais em dimensões culturais e filosóficas da astrologia, da magia, desse tipo, de áreas adjacentes da adivinhação. E pronto, foi assim, essencialmente. E para quem não conhece ou quem não teve a oportunidade, ou melhor dizendo, destaca assim 3 características dele, assim, que são as mais relevantes de alguma forma. Como pessoa, como pessoa, pensador. como profissional, como professor, quais é que são, quando pensas no Jeffrey, o que é que são assim as 3 principais temas que vêm até ti? É engraçado, porque tivemos, obviamente, a falar muito disso nos últimos tempos, porque houve um rio de elegias e no funeral tivemos a conversar. Eu acho que há uma palavra que toda a gente usa constantemente, que é inspirador. Foi uma situação engraçada, porque a minha experiência de conhecer os meus heróis foi muito boa. Ele é uma pessoa que inspirava muito, e era uma pessoa que tinha o poder de mudar o caminho das pessoas com uma palavra, às vezes. Isto é uma coisa que muita gente diz, que foi o Jeffrey um dia disse-me uma frase e o resto da minha vida tem sido a trabalhar sobre essa frase. Ele tinha essa dimensão, ele era muito, muito, muito inspirador. Ele era muito gentil, que é outra coisa que se calhar às vezes não pensamos, mas ele tinha a gentileza típica das pessoas que trabalham uma vida toda em temas espirituais. E ele era mesmo um poço de conhecimento. Eu nunca conheci ninguém remotamente na vida que soubesse tanto sobre astrologia. De todos os pontos de vista, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da história, do ponto de vista das críticas. Ele tinha um fascínio pelas críticas, não é? Ele obsessivamente lia Santo Agostinho e Cícero e todos estes pensadores que criticaram a astrologia para lhes responder. E então tinha um conhecimento assim aberrante. Era impossível falar com ele sem aprender imediatamente muitas coisas. Mas também era ótimo tecnicamente, também era astrólogo, porque muitas vezes pessoas que são assim mais académicas nem sempre são muito boas com os mapas em si. Mas ele tinha portanto, quando digo que ele tinha sabedoria, ele também tinha uma dimensão técnica astrológica brutal de análise. Então são essas, eu falei imenso, não foram 3 palavras, mas era gentileza, excelente, não é? sabedoria e a primeira inspiração, ser inspirador. Inspiração. É uma figura realmente, essas figuras. Sabes que a primeira vez que ouvi falar dele, as palavras mais, não é mais forte, era humildade. Não é? Sim. Que tu há pouco também já disseste, não é? Para o nível de conhecimento, a humildade equivalia, não era? Havia uma relação entre humildade e profundidade no conhecimento. Era uma pessoa extremamente sábia e não transparecia essa sabedoria, não é? É giro, não é? Como que o João senta-se ao lado dele e não sabe que ele não é a pessoa daquele livro que vê-se a humildade, não é? Se calhar as pessoas diziam, olha, eu escrevi aquele livro, e ele se calhar não precisava disso, não é? Era fácil pensar que não, efetivamente. Sim. Exatamente, não é? Parecia uma pessoa extremamente humilde. Então vamos falar um bocadinho também sobre o ambiente, para nós percebermos agora, vamos falar um bocadinho sobre a história dele, não é? Falar o ambiente cultural onde ele estava incluído, não é? Obviamente nós estamos a falar de uma pessoa que nasceu em Inglaterra, não é? Simão, em 1945, mas a história, não é, do Jeffrey começou não pela astrologia, mas por outras linguagens simbólicas. Queres falar um pouco sobre essa viagem? Claro. Portanto, o Jeffrey, ele, nasce em Inglaterra, que na altura, ainda hoje, em muitos aspectos, é a capital europeia destes temas, não é? Portanto, a astrologia é muito borbulhante na altura, talvez tanto como agora. Estamos a falar, ou seja, quando ele está a crescer, quando ele está a chegar, quando ele é adolescente, a chegar à idade adulta, e são os anos 60, não é? Portanto, é na altura dos hippies, é na altura do humanismo psicadélico, é na altura de tudo isso.
Ele interessou-se muito por tarot, interessou-se muito por I Ching, portanto, interessou-se muito por adivinhação desde cedo. Interessou-se muito por religiosidade. Em geral, eu acho que ele tinha muito interesse no budismo ao início, que era o que era assim chique na altura, não era o que era mais famoso e popular. Foi uma altura em que religiões orientais eram muito, muito populares, agora são coisas um pouco diferentes, se calhar já que são populares. Então ele entrou um pouco por aí. E entrou com um grande fascínio, lá está, pelo tarot e pela adivinhação. E mais tarde, depois, descobriu a astrologia. Vou usar o nome do podcast. Depois, mais tarde, descobriu a astrologia e o ambiente cultural da astrologia na altura é muito interessante. Nós estamos a falar de uma altura em que a astrologia está a ter quase um segundo renascimento em Inglaterra. Nós tivemos o renascimento do início do século XX, que é o renascimento com Alan Lee, ou com essas pessoas que inventam a Alice Bailey, que inventam a astrologia moderna propriamente dita, por assim dizer, que ao mesmo tempo que temos a teosofia, o renascimento oculto. Portanto, é quando as pessoas começam a interessar por essas coisas do ocultismo, começam a roubar ideias dos asiáticos, começa-se a falar de karma, começa-se a falar de chakras, começa-se a falar dessas coisas. E começa-se a falar dos egípcios. Pronto, tens isso tudo e a astrologia renasce aí no início do século XX. O Jeffrey chega conforme a astrologia está a começar a ser repensada em termos humanistas. Portanto, ele chega quando figuras de grande calibre, como o Charles Carter, estão a chegar ao fim da vida. Portanto, pessoas que foram a espinha dorsal da Inglaterra, da astrologia inglesa até hoje, estão a chegar ao fim da vida, e conforme estão a começar a emergir, está a começar a emergir com muita força formas de astrologia psicológica e humanista, como tipo o Dane Rudyard, como esse pessoal aí. Então é uma altura em que a linguagem psicológica, especialmente a linguagem indiana, tudo isso está a começar a entrar como uma torrente. Abriram-se as portas, estás a ver? Então, de repente, ser astrólogo está a começar a ser um bocado o mesmo que ser psicanalista ou psicólogo analítico e coisas assim. Ele chega nesse contexto, ele aparece nesse contexto, ele aprende, ele é autodidata, tanto quanto eu sei. Então, acho que ele foi autodidata. Não acho que ele tenha, na altura, feito nenhum dos grandes percursos que havia de estudos da astrologia, como, por exemplo, a Faculdade de Estudos Astrológicos, que ainda hoje dá aulas. Mas ele rapidamente se imiscui na comunidade. E depois tem uma quantidade de papéis na comunidade. É ele que funda, mais ou menos, a Loja Astrológica de Londres, portanto, o Astrological Lodge of London, que é hoje em dia ainda a maior instituição astrológica de Londres, que já existia, só que o que acontece é que era parte da Sociedade Teosófica, e o que o Jeffrey fez foi independentizá-la da Sociedade Teosófica, basicamente, e torná-la um órgão puramente astrológico. E, portanto, rapidamente ganhou algum estatuto na comunidade, tanto que foi um dos primeiros astrólogos a receber o Charles Harvey Award em 2005, eu acho que ele foi instituído em 2000. Portanto, ele cresceu rapidamente na comunidade e começou, pronto, e sempre comunicou muito. E para ele sempre foi muito importante. Se eu estiver a falar demais, avisa-me. Para ele sempre foi muito perfeito. importante. É perfeito. Okay. Portanto, essa contextualização histórica, porque muitas pessoas às vezes acabam por... Nós todos, não é? Quando chegamos à astrologia, temos uma visão da astrologia quase feita, construída, já quase acabada, entre aspas. E à medida que estamos estudando, vamos percebendo que isso tudo, obviamente, todo o conhecimento tem uma construção. E às vezes é importante essa contextualização histórica, peço perdão, para nós percebermos que essa, por exemplo, a emergência da astrologia humanista começou forte nessa época e, por exemplo, todo este revivalismo que nós hoje temos da astrologia tradicional ainda não existia desta forma, provavelmente, não é? Nós estamos num momento onde não havia podcasts, não havia esses grupos, não havia esta informação toda e não havia esses textos traduzidos dos gregos, dos persas, etc. Só para perceber que nós estamos num momento que a astrologia psicológica está a ganhar uma força enorme e o Jeffrey encaixa nesse grupo, não é? Vai nessa onda, surfa essa onda dessas pessoas, que é o que tu estás a partilhar. Toda a gente na altura era de uma forma ou outra um astrólogo psicológico, porque havia algum acesso a obras mais antigas, mas as obras a que as pessoas tinham normalmente acesso, mais antigas, seria o Tetrabíbulos do Ptolomeu, com alguma sorte
o livro do Bonatti, portanto, o Alma Astrologiae, e talvez, com um bocadinho de sorte, o Christian Astrology. Por exemplo, nós sabemos, não é necessariamente óbvio pelos seus escritos, mas nós sabemos que o Carter tinha uma edição, uma segunda edição do Christian Astrology, portanto, século XVII, desculpa, e tinha pessoalmente, tanto que o Jeffrey herdou, e portanto, havia algum conhecimento da tradição, digamos assim, mas havia muito pouco. Havia pouquíssimo, realmente. E a astrologia tinha-se estado a estabelecer de acordo com critérios relativamente independentes da tradição. E isto, efetivamente, isto era um dos lados da coisa. Há outra coisa que eu acho que é importante para perceber o Jeffrey e o contexto do Jeffrey é que, conforme a astrologia se foi apegando à psicologia, começou a aparecer com muita seriedade no meio astrológico um projeto que hoje em dia já não existe da mesma maneira. Em muitos casos, em grande parte por causa do Jeffrey, mas um projeto que começou a aparecer da astrologia científica. E, portanto, o expoente máximo desse projeto, que eu acho que toda a gente já ouviu falar, são os Gauquelins. Portanto, os Gauquelins, os astrólogos franceses, que fizeram alguns estudos estatísticos que demonstraram algumas correlações entre a presença de planetas em certos sítios e as profissões das pessoas, e também correlações familiares, portanto, quase como se tivessem demonstrado a existência de padrões genéticos de posições planetárias, não é? Portanto, ser comum, por exemplo, os filhos terem o Saturno na mesma casa que os pais, ou por aí fora. Okay. E portanto, isto criou um burburinho muito grande em torno de investigação, que deu origem a uma outra figura muito importante, que ainda é viva e relativamente problemática, que também se chama Jeffrey, que é o Jeffrey Dean. E o Jeffrey Dean foi a cabeça, por assim dizer, da investigação científica da astrologia durante 30 anos. E passou de astrólogo, portanto, numa altura em que escreveu alguns livros que eram muito famosos, como os avanços recentes em astrologia natal, por exemplo, que até envolveu outros astrólogos e por aí fora, a tornar-se provavelmente o crítico mais feroz vivo da astrologia que existe. Ou seja, ele começou como um astrólogo com formação científica, que foi fazer investigação científica para provar a astrologia, e ficou de tal maneira desiludido com 20 anos de investigação, que não deram em nada, que se tornou dos principais críticos da astrologia, e é provavelmente ainda hoje, ele tem um site e tudo, é provavelmente ainda hoje o crítico mais feroz, vivo, da astrologia. Então nós temos um outro contexto importante na altura do Jeffrey, que é uma quantidade de dinheiro a ser colocado em investigação científica astrológica, e os resultados que estão a sair dessa investigação são todos desapontantes, e todos parecem apontar para a ideia de que astrólogos são todos uns totós. E, portanto, isto é um dilema. Há 3 dilemas que informam a vida do Jeffrey nesse sentido. Isto é o dilema número 2. O primeiro dilema é a presença generalizada da astrologia psicológica. O segundo dilema é esta questão da ciência. E o terceiro dilema é a questão de uma falta de precisão técnica da astrologia que o incomodava. Isto é uma crítica que se vê no livro dele, é uma crítica que se vê no livro da mulher dele, da Maggie Haidt, que se chama Jung e a Astrologia, em que ela discute um bocado como a astrologia, a certa altura, se torna um processo vago de fazer associações com uma cena. Então, tu olhas para um sol e começas a falar do herói, começas a falar dos mitos do herói, da jornada do herói e tal, e não sei o quê, e dás uma grande conversa, mas não há astrologia nenhuma ali. Tu estabeleceste o contacto entre o sol e estas associações míticas todas, mas não estás a ver aspectos, não estás a ver regências de casas, não tens precisão técnica, aquilo a que o Robert Hund veio a chamar precisão simbólica, em conversa também com o Jeffrey. E então, como isto colocou uma quantidade de problemas, e como o Jeffrey ainda por cima era particularmente interessado em horária, ele era dos poucos horaristas da altura, das poucas pessoas que faziam astrologia horária na altura, isto levou o Jeffrey a fazer algumas perguntas e a debruçar-se muito intensamente sobre algumas perguntas, que eram um bocado, primeiro, perceber o que é isto da astrologia, ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Estamos realmente a fazer o que os psicólogos fazem? Estamos realmente... o que é diferente sobre a astrologia? Qual é que é a atitude que está por baixo de fazer astrologia? O que é que quer dizer fazer astrologia? A outra pergunta
que o levou a colocar, que tudo isto o levou a colocar, foi um bocado a pergunta de quais é que são, ou seja, o que é que a ciência está a tentar provar? O que é que o Jeffrey Dean está a tentar provar? Quais é que são as assunções de base sobre a astrologia que este homem está a tentar provar aqui? Porque, ou seja, pode ser que a astrologia seja uma grande balela, mas também pode ser que estejamos a fazer as perguntas completamente erradas desde o início. E isto é um dos grandes argumentos do livro dele. E depois a terceira coisa foi o que é que a tradição tem a dizer sobre isto, porque há astrologia há 5.000 anos e nós temos acesso a pouco mais do que 100 anos. Temos acesso a pouco mais do que 100 anos de textos, não é? Portanto, estamos a ler com atenção os textos antigos. Então, em muitos aspectos, o Jeffrey também foi relativamente responsável. Foi responsável, quer dizer, eu apanhei este hábito dele de relativizar o papel dele, mas eu não tenho de apanhá-lo. Eu não sou tão humilde como ele, se calhar. O Jeffrey foi responsável em muitos aspectos, e a Maggie, a mulher dele, não deve ser esquecida, a Maggie Hyde, foram responsáveis pelo início, pela inauguração da fase da astrologia tradicionalista, que ainda hoje está a atingir um certo expoente. Porque eles organizaram a primeira reedição moderna do Christian Astrology, portanto, a astrologia cristã do William Lilly, que foi edição, acho que de 89, da Regulus, que era uma editora da astrologia da altura, em que basicamente eles fizeram um facsímile, portanto, eles tinham uma cópia, eles tinham a cópia do Carter, como eu disse, mas também foram à biblioteca, à British Library e tudo isso, e organizaram os documentos para organizar essa primeira edição, que depois deu origem a outras edições, a edição da Olivia Buckley nos Estados Unidos e outras edições que vieram daí. Mas, de facto, hoje em dia, e tu estavas a dizer isso, hoje em dia, tu vais a qualquer site de certificação astrológica, por exemplo, tu vais à ISAR, ou vais à OPA, ou vais a estas instituições de certificação astrológica, e eles têm lá na lista recomendada de qualquer estudante de astrologia o Christian Astrology, o Astrologia Cristã do William Lilly. É um livro quase banal, é um livro esperado, não é? Mas, quer dizer, em 89 não é há muito tempo, eu nasci em 93, portanto, não estamos a falar de uma coisa que foi assim há tanto tempo. Eu nasci em 87, não é? Pois, exato, exatamente. Já eras nascido, estas pessoas estão a organizar a primeira reedição moderna do Lilly, que faz uma coisa que é inacreditável. E isso é uma coisa que tu vais ver se leres o Moment of Astrology, porque vais ver o quanto o mundo mudou, que é, a horária não era respeitada. Ninguém respeitava o horário. Deixa-me só fazer aqui um ponto aqui importante, que é para as pessoas que não estão muito ligadas à astrologia, se querem percebem que existem vários tipos de astrologia, faz só uma síntese, não é, do que é horário, para que a pessoa que nunca ouviu falar sobre astrologia horária possa perceber o que é que tu queres dizer, Simão. Claro que sim. A astrologia é assim, tradicionalmente a astrologia tem vários ramos, e nós podemos dividir a astrologia em 4 ramos, é uma divisão grosseira, há mais nuance, mas podemos dividir a astrologia essencialmente em 4 ramos. Há aquela que é a que nós fazemos mais normalmente, hoje em dia, que é a chamada astrologia natal, que é o mapa, tiramos o mapa do momento do nascimento de uma pessoa, basicamente, ou de uma coisa, ou de um animal, ou o que seja. Depois temos a astrologia mundana, em que basicamente analisamos ciclos de planetas, misturamos com a política, misturamos com o crescimento de tendências sociais, esse tipo de coisas. Portanto, é quase uma espécie de história e sociologia em astrologia, não é? E depois temos a eletiva, que é a arte de escolher bons momentos ou momentos auspiciosos para certas coisas. E depois temos a horária. A horária é um tipo de astrologia em que se coloca uma pergunta ao astrólogo, e o astrólogo, através do mapa, do momento da pergunta, faz uma análise e dá uma resposta. Dá uma resposta à pergunta. Pronto. E isto é muito próximo do tarot, por exemplo, só para assinalar isso. É a vertente da astrologia mais próxima da parte de tarot, I Ching, Cabala, ou outras linguagens, não é, de previsão, não, de simbólicas, quero dizer. Adivinhação, exatamente. E então, que também tem uma viés de adivinhação. Então o Jeffrey entra na astrologia vindo dessa adivinhação, não é? A porta de entrada nele vem por aí e ele traz isso para a astrologia de alguma forma. Mas é engraçado porque é muito engraçado porque ele tem essa, ou seja, isto é um problema e não sei ou seja, quanto é que isto dá para abordar 100% num podcast e por aí fora, mas ele próprio tinha um problema com a forma como nós pensamos e consideramos a adivinhação, não é?
porque uma coisa que ele discute imenso é que os nossos entendimentos da adivinhação hoje em dia, eles são anacrónicos, no sentido em que nós não pensamos neles como eles eram pensados antigamente. Então a adivinhação, ela na sua gênese, ela não é um processo de previsão de todo, ou seja, é um processo através do qual a previsão pode acontecer, não é um processo que impede a previsão, mas ela não é um processo de previsão, e inclusivamente há sociedades onde existe adivinhação, mas é tabu fazer adivinhação para o futuro, então não é mesmo necessariamente uma questão de previsão. Mas aquilo que se entendia por adivinhação antigamente, e não quer dizer, eu percebo que as pessoas, que isto é uma coisa que para a cabeça moderna não funciona com facilidade, mas o que se entendia por adivinhação era sempre um processo de negociação e conversa com os deuses. Não é? Isto era o que acontecia. A adivinhação era um processo de negociação do destino com os deuses. Portanto, tu na Grécia, tu vais ao oráculo, não é perguntar o que vai acontecer, é perguntar se Apolo favorece que certa coisa aconteça, por assim dizer. Isto é uma diferença conceptual brutal, porque não é sobre o que vai acontecer do ponto de vista preditivo, é sobre o que é correto acontecer do ponto de vista da tua própria conduta. E é a partir deste entendimento da adivinhação que o Jeffrey vai fazer certas mudanças e revisões teóricas à astrologia, que têm, por exemplo, imensamente a ver com uma ideia, por exemplo, que ele fala que é a linha da boa fortuna, que é a ideia de que a horária, ou seja, o propósito da horária é iluminar qual é o melhor caminho para ti numa determinada situação. Não é? O propósito horário é dissolver a dúvida de qual é o caminho bom para ti numa situação. Não é dizer-te qual é o resultado dessa situação. E isto é uma coisa que ele herda, inclusivamente, dos críticos da astrologia, que eu estava a falar há pouco que ele lia, porque já no século I o Cícero faz uma crítica muito radical da adivinhação enquanto previsão, em que ele diz se o objetivo, ou seja, se efetivamente a adivinhação prevê, não é? Coisas que não são mutáveis, coisas que são definitivas, então ela é um exercício em crueldade, não é? Não há nenhum objetivo em eu sentar-me contigo e fazer-te uma previsão de uma coisa que vai acontecer que é inevitável, porque ou te vou pôr estressado, ou se calhar até te vou retirar a alegria da coisa quando ela chegar, porque já sabes que ela vai chegar. Então isso é um ponto que é feito ao longo da história da astrologia. Ainda há pouco tempo estava a ler um outro autor, que é o Campanella, que é um astrólogo renascentista, que faz o mesmo ponto, não é? Ou seja, a astrologia, ao contrário do que muita gente pensa, isto é um dos pontos persistentes da obra filosófica de Jeffrey, a astrologia só faz sentido se houver livre-arbítrio. Se não houver livre-arbítrio, nós não estamos aqui a fazer nada. Estamos só a ser cruéis com as pessoas. E estamos a fazer um exercício em futilidade, todos. E eu não acho que nenhum de nós ache que estamos a fazer um exercício em futilidade, por assim dizer. Acho que todos nós achamos que estamos a fazer uma coisa importante. E para podermos estar a fazer uma coisa importante, nós temos de estar a dar alguma coisa à pessoa que a faz melhor, que é essa tal ideia da linha da boa fortuna. E essa coisa que nós damos, essa coisa que nós temos o poder de dar, é esta consulta. Não temos de usar necessariamente a terminologia de Deus, mas, por exemplo, esta consulta com o universo, em que nos é apresentado um caminho que é o caminho adequado a seguir. Não é? E um dos pontos que ele faz é que isto não é exclusivo do horário. Isto pode-se aplicar perfeitamente à astrologia natal, e a astrologia natal pode funcionar exatamente da mesma maneira. Isto é um dos pontos. E o outro ponto que ele faz relativamente a isto é que, ao contrário do que muita gente diz, que fica com a ideia que isto é uma ideia recente, ou nova era e por aí fora, mas a vasta maioria da evidência histórica que nós temos mostra-nos que nos primeiros milénios de prática astrológica isto era a astrologia. Portanto, desde a Mesopotâmia ao Ptolomeu, os primeiros para aí 3.000 anos de prática astrológica, isto era a astrologia. Foi nos últimos 2.000 anos que houve uma mudança brutal de atitude. E é engraçado, porque o livro é dos anos 80 e aconteceu muita coisa desde os anos 80. E o que tem acontecido é que, inclusivamente, autores que não concordavam particularmente com esta tese são autores que têm vindo a ceder espaço à ideia, porque toda a evidência histórica que aparece indica que algumas coisas que o Jeffrey está a dizer ali, com base em intuição, no sentido em que não havia assim tanta evidência disponível na altura, só alguma, portanto ele está sempre admitidamente, ele diz, isto são sugestões, não temos a certeza, não sei o quê. Hoje em dia torna-se mais e mais e mais claro que efetivamente ele estava certo no tipo de entendimento que fez. Então, por exemplo, mesmo o Nick Campion, ainda estive numa palestra dele na AA Conference no outro dia,
que foi poucos dias depois do Jeffrey morrer, e mesmo o Nick Campion, a certa altura, depois de estava a fazer uma apresentação sobre a história da astrologia, e depois de falar da astrologia na Mesopotâmia, no Egito, no início da Grécia, ele diz, bem, tudo o que aconteceu até aqui são um tipo de teorias que o Jeffrey Cornelius subscrevia. Então mesmo o Nick Campion, que não era necessariamente da cor política do Jeffrey, como se costuma dizer, tem essa noção. Uma investigadora muito respeitada hoje em dia, a Doreen Greenbaum, que fez muita investigação sobre... Ela é mais investigadora que astróloga, é uma historiadora, ganhou agora o Charles Harvey Award também, para serviço à astrologia. A Doreen Greenbaum tem ficado muito interessada no trabalho do Jeffrey, porque tem vindo a perceber que, efetivamente, o tipo de atitude e o tipo de base filosófica da astrologia na Mesopotâmia, no início da Grécia, no Egito e por aí fora, de facto, tem muito a ver com as intuições que o Jeffrey está a expressar. E pronto, e parte da importância deste livro é que este livro nos dá uma coisa que nós não temos, não tínhamos, e agora temos, que é, o Ptolomeu disse-nos, há 2000 anos atrás, que a astrologia funcionava de uma certa maneira. E nós estamos a ter enormes problemas em provar cientificamente que a astrologia funciona dessa maneira. E com enormes problemas, quem olhar para a investigação... Porque os astrólogos costumam dizer, não há investigação suficiente. Isto não é mesmo verdade. Nós temos décadas de excelente investigação por critérios científicos contemporâneos que não dão particulares resultados. E, portanto, muitos astrólogos estavam a começar a ficar deprimidos, a desistir de ser astrólogos, como Jeffrey Dean e por aí fora. E o que o Jeffrey vem dizer a única coisa que nós mostramos é que a astrologia não funciona nos termos definidos por Ptolomeu. E, portanto, que o que quer que esteja aqui a acontecer não é maioritariamente nos termos de Ptolomeu. E, portanto, ele tenta providenciar uma teoria, ou partes de uma teoria, ou princípios de uma teoria, sobre como é que isto poderá funcionar, em conjunto com o que estes resultados nos estão a dizer, em conjunto com a evidência que há, em conjunto com a evidência da prática. É isso que ele faz. Portanto, aquilo que o momento da astrologia tem eu acho, e que mais nenhum livro é a única tentativa bem sucedida, bem construída, bem pensada de uma teoria da astrologia que é diferente da teoria do Ptolomeu, que é a ideia de que os astros se correlacionam de forma objetiva com o teu destino no momento do nascimento, não é? É isto que o Ptolomeu nos deixa. E isto não é, e isto é tão forte, é tão imensamente forte, que inclusivamente muitos astrólogos se sentem atacados quando ouvem que talvez isto não seja a maneira como a astrologia funciona. E eu compreendo, não é? Ele sempre disse, o Jeffrey dizia, parece que há uma coisa de uma traição aqui. E ele comentava muito o facto de ter Saturno exilado com esta traição ao tempo da astrologia, esta coisa do momento, por isso é que o livro se chama Momento da Astrologia. Mas uma das coisas que ele tenta efetivamente mostrar é que há uma confusão conceptual através da qual nós pensamos que abdicar de uma teoria é abdicar de uma prática. E o que ele diz é que abdicar de uma teoria não é abdicar de uma prática. Inclusivamente, esta teoria era mais do que disseminada e difundida muito antes da teoria ptolomaica. E durante muito mais tempo. Nós, às vezes, perdemos a escala do tempo a que já temos astrologia e portanto, o Ptolomeu parece um autor antigo, mas o Ptolomeu não é um autor antigo, é um autor... também não é recente, mas é um autor mais ou menos, não é? Há muita astrologia... No meio do caminho. Há muita fica mais ou menos no meio do caminho. Exato, fica, exatamente. É uma metade, né? Então, excelente, Simão. Eu acho que, só para quem está assim um bocadinho mais... Eu penso nas pessoas que não estão muito enquadradas nestas ideias da astrologia. Penso, de uma forma assim meio sintética, se conseguires, Simão, tenta perceber, ou tenta explicar qual é a visão ptolomaica da astrologia, não é? Esta ideia de causa e efeito, não é? Das coisas estão predestinadas, existe uma mecânica que faz as coisas acontecerem de uma forma mecânica muito definida, e uma visão do Jeffrey que já, no fundo, apresenta outra área. Deixa-me só fazer aqui uma ponte também sobre o que eu estava a dizer. Basicamente é a mesma coisa que sobre esta questão de quando nós desistimos de uma teoria, não podemos desistir da prática inteira. É coisa que a ciência, não é? Está-se constantemente a reconfigurar, mas a ciência em si não deixa de existir. Claro, vai-se justificando e vai-se encontrando cada vez, não é? Teorias mais afinadas para poder descrever o fenómeno. Mas não quer dizer que o fenómeno não aconteça, não é? Nós podemos ver isso em todas as áreas de conhecimento.
Mas pronto, vou-te voltar a pôr na pergunta que Não, estava... exatamente, isso é muito importante, isso é uma coisa que ele diz. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é, na verdade, menos humilde sobre o Jeffrey, que é muito importante que não seja humilde, é que ele diz que um dos erros históricos da astrologia, e tem muito a ver com a relação com o cristianismo da Idade Média, porque a astrologia sempre teve no limiar, e com o Islão também, sempre teve no limiar de ser considerado adivinhação, de ser considerado uma prática demoníaca, sempre viveu nesse limiar, a astrologia. Uma das coisas que o Jeffrey diz é que a astrologia está sempre a pedir que outras pessoas sejam o seu árbitro, não é? Portanto, pedem aos cientistas para serem o seu árbitro, pedem aos psicólogos para serem o seu árbitro, pedem aos teólogos para serem o seu árbitro, por aí fora. E não, o que não fazem frequentemente, o que os astrólogos não fazem frequentemente, é dizer nós somos o nosso próprio árbitro. Sabes, isso faz-me lembrar uma coisa que aconteceu há uns anos, que foi o Stephen Hawking, portanto, o físico. Ele fez um comentário qualquer em que disse que a filosofia tinha sido deixada para trás pela ciência e agora era uma tonteria e por aí fora. E a questão é, nenhum filósofo aceita isto. Nenhum filósofo aceita isto, porque quem define o que é filosofia, quem define a utilidade da filosofia, quem define os parâmetros da filosofia, são os filósofos. Não são os físicos. Os físicos preocupam-se com a física. E esta preocupação que o Jeffrey tinha, eu acho que é uma preocupação muito real. É que nós, como astrólogos, estamos sempre a pedir que venham uns paizinhos quaisquer, podem ser os psicólogos, podem ser os cientistas. Eu acho que hoje em dia são os historiadores. Acho que hoje em dia há panca por causa da astrologia tradicional, de que eu também é um movimento de que eu fiz parte, até quando não era tão popular ainda em Portugal, por aí fora. Acho que hoje em dia damos o árbitro final aos historiadores, não é? Portanto, queremos sempre saber qual é a teoria mais antiga, queremos sempre saber o que é que a investigação está a dizer e por aí fora. Mas nós temos muito este hábito um bocadinho pernicioso de não, como astrólogos, não tomarmos responsabilidade pela nossa própria área. Pedirmos sempre que alguém tenha a responsabilidade por nós. E eu acho que parte do que o Jeffrey fez e que foi muito interessante foi encolher um bocadinho os ombros aos resultados científicos e dizer, eu não estou sequer certo que sejam estas pessoas e estas teorias que devam estar a falar por mim, para começar. Isto não é certo. E, portanto, eu acho que eu, como astrólogo, tenho de, com a minha experiência, com não sei o quê, com os meus conhecimentos históricos e por aí fora, e usando o meu pensamento, tenho de ser eu a construir os parâmetros através dos quais a astrologia funciona. Eu e tu, e nós, e toda a gente. Então, eu acho que isso é uma reivindicação muito importante e que é fácil esquecer. Nós estamos sempre à espera que os outros digam que nós temos direito a existir, mas um cientista não espera isto, um filósofo não espera isto, um advogado não espera isto e por aí fora. Mas voltando à questão ptolomaica, eu não quero perder-me excessivamente na coisa filosófica também, porque eu sei, eu tenho medo, porque são interesses meus, são coisas que eu trabalhei, eu sei que é fácil perder-me nisto, mas é assim, para o Ptolomeu, basicamente, o que é que ele postula? Ele postula que há uma coisa que é o éter, que é uma espécie de elemento invisível, que é diretamente afetado pelos movimentos dos planetas. E que este éter, que é afetado pelos movimentos dos planetas, influencia qualitativamente, portanto, em termos da sua qualidade, todas as coisas no momento em que elas são criadas. Portanto, por exemplo, se tu fazes um filho, o momento da incepção, até inclusivamente para o Ptolomeu, a incepção era potencialmente mais importante. O mapa da incepção era possivelmente mais importante que o mapa do nascimento. E uma obsessão muito grande de astrólogos medievais e por aí fora era descobrir o mapa do momento da inseminação do óvulo. O momento em que uma coisa começa a existir tem certas qualidades que são apanhadas do movimento dos planetas. Mas eu acho que há duas coisas que são muito importantes dizer em termos do Ptolomeu. A primeira coisa é que o Ptolomeu faz uma distinção muito grande entre universais e particulares. E o Ptolomeu diz sempre que a astrologia é uma astrologia de universais. Esta ideia de uma astrologia determinística que determina tudo ao milímetro, ela é muito mais moderna. Porque na Idade Média, ao longo da Idade Média, portanto, o Ptolomeu, os gregos, tirando os estoicos são uma coisa diferente, mas a maioria dos gregos ptolomaicos, depois pela Idade Média dentro e por aí fora, ninguém acredita necessariamente que a astrologia influencia tudo ao milímetro. Isso é uma coisa que começa a aparecer em certas linhas depois do Renascimento.
Porque existe muito esta diferença entre universais e particulares. A astrologia determina os universais. E por isso é que o Ptolomeu diz sempre, muito mais importante do que uma natividade, é um mapa mundano, é uma coisa mundana, não é? Porque a natividade pode-te prometer alegria e se o teu planeta está em guerra, se o teu país está em guerra, não tens alegria e acabou. Pronto. E, portanto, isto é uma ideia muito importante. E o Ptolomeu insiste muito nesta ideia do universal e do particular. E, obviamente, o problema que se põe é que nascem dois tipos de astrologia aqui, que é a natural, que é esta, que é tipo dizer, sei lá, que as pessoas... E a astrologia natural até existe boa evidência científica para algumas afirmações da astrologia natural, do tipo, pessoas que nascem no verão são mais extrovertidas e por aí fora. Mas a astrologia particular que nós fazemos, ela não era subscrita pelo Ptolomeu, tanto que muitas vezes o Ptolomeu nunca vai tão longe no tipo de técnicas que nós usamos como nós vamos. E esse tipo de astrologia chama-se astrologia judicial, durante a Idade Média toda, que é a astrologia de produzir julgamentos a partir de horóscopos, não é? Pode ser horária, pode ser natal, pode ser o que for, mas é produzir um julgamento. Tu dás-me um horóscopo e eu produzo um julgamento. Isto pode ser tipo uma cena simples. Posso olhar para o teu Marte quadratura à Lua e dizer tu és temperamental. Isto é astrologia judicial, não é? É o que nós todos fazemos. Então, um dos pontos que o Jeffrey faz é que a teoria ptolomaica nem sequer com particular facilidade se aplica ao tipo de astrologia que nós fazemos. E o próprio Ptolomeu é muito desconfiado disso. Depois, a outra coisa que se diz um bocadinho muitas vezes é haver uma ideia só de correlação, não é? Os céus mostram no momento do nascimento. E o Jeffrey torna-se um bocado obcecado por esta coisa, desta obsessão dos astrólogos pela origem, não é? Nós temos esta obsessão da origem. Qual é que é a origem verdadeira de uma coisa? E eu acho que até é pitoresca esta coisa do Ptolomeu obcecado com o momento da fecundação do óvulo. Porque mostra realmente essa obsessão. E então, aquilo que para o Jeffrey é interessante é que ele desconfia a partir de certa altura que a origem é uma herança ptolomaica, mas que a origem não é necessariamente um problema da astrologia antiga. E ele percebe isto através da horária, porque a horária coloca um problema brutal. Um problema conceptual, e é por isso que muitos astrólogos, naquela altura e ainda hoje em dia, não gostam muito da horária, que é, a horária não é um começo de nada. A horária não é um começo de nada. Nada começa na horária, não é? É verdade que uma vida começa quando se nasce. Mas nada começa na horária. Alguns astrólogos tentam fazer esta comparação de deu-se à luz a pergunta. Está-se bem, mas ainda assim, isto é admitidamente, é uma metáfora e é uma má metáfora, porque primeiro que tudo, a pergunta normalmente já existe. Aliás, tu fores ler Bonatti, se fores ler as fontes medievais, o Bonatti diz tu deves pensar sobre a pergunta durante um dia e uma noite antes de ir chatear o astrólogo. Portanto, a pergunta já existe na tua cabeça, não é? Ela já nasceu. Depois há quem diga o astrólogo é tipo o parteiro a trazer a pergunta cá para fora. Mas ainda assim... Mas isto é tonto, porque se calhar a pessoa já falou da pergunta com outra pessoa. Eu posso perfeitamente dizer à minha parceira, olha, eu vou... acho que vou a um astrólogo fazer uma horária e acho que lhe vou perguntar sobre isto. E neste caso a horária já saiu, já foi pronunciada. Então não faz sentido nenhum. E depois ainda por cima não só não faz sentido, como hoje em dia, isto é uma prática super comum de horárias, nós recebemos muitas horárias que não são do mesmo sítio. Eu tenho muitos clientes portugueses, por exemplo. Então quando eu recebo um mapa horário, eu faço o mapa para o momento e o lugar onde eu o recebo. Não é? E o Lily às vezes fazia isso com cartas que demoravam 2 semanas a chegar. Alguém manda uma carta da Escócia, a carta demora 2 semanas a chegar, ele abre a carta, tira o momento. Então o horário não é um começo. E isto é um problema. Isto coloca um problema muito sério a toda a teoria da astrologia. E por isso é que as pessoas não gostam do horário. Por isso é que elas acham que a horário é uma treta. Porque nada começa. E mesmo que a pergunta começasse, não é muito claro porque é que a horária teria a resposta. Porque, nesse caso, ela só mostraria as ansiedades da pergunta, não mostraria a resposta realmente, não é? Porque, por definição, a horária começa depois da coisa começar, não é? Se o Lily pergunta onde é que está o peixe que lhe roubaram, que é uma coisa que ele faz no Christian Astrology, quer dizer, para ele perguntar isto, ele já percebeu que o peixe foi roubado. Para ele já ter percebido, o peixe já foi roubado. Portanto, não é um começo.
É engraçado. E então uma das coisas que o Jeffrey, com que ele trabalha, e é por isso a formação dele em horária, chamava-se catarque, ele trabalha com este conceito de catarque. Então, por parte do argumento dele é que há quase uma má tradução de ideias astrológicas antigas. Porque catarque é uma palavra que nós poderíamos traduzir em português mais ou menos como inauguração. E o argumento que ele faz é que, na verdade, esta palavra pode querer dizer começo, porque inauguração, de facto, quer dizer começo. Eu posso dizer, todos os mapas astrólogos são mapas de inaugurações. Mas catarque também quer dizer, na verdade, iniciativa. Iniciativa adivinhatória, como inauguração, não é? Inauguração é basicamente abrir uma coisa aos augúrios, abrir uma coisa aos presságios, é o que isso quer dizer, não é? Tu inauguras uma coisa quando tu pedes um presságio. Por exemplo, na antiguidade, tu matas um animal para pedir um presságio, tu estás a inaugurar, estás a abrir a coisa. Então, parte do que ele diz é que a chave da astrologia não é o início, mas a iniciativa. E que esta má tradução conceptual, ou seja, foi tomada pelo Ptolomeu e criou toda uma tradição em que, na verdade, aquilo que é importante na astrologia, aquilo que é importante na astrologia é a iniciativa do astrólogo de criação do mapa, de interpretação do mapa e por aí fora. E há muitas fontes tradicionais que apontam para aqui, por exemplo, a eletiva mostra isso. A eletiva é uma forma de iniciativa, não é? A eletiva é nós escolhermos um momento precisamente para iniciar uma coisa. Mas se tu escolhes um momento é porque ela é uma iniciativa. Tu não podes escolher o momento em que inicia uma trovoada, tu não tens esse poder, mas tu podes escolher o momento em que inicia o teu negócio. Então é uma questão de iniciativa aí. O Bonatti, vê-se muito bem em Bonatti toda esta ideia de que a condição base para a horária funcionar é a iniciativa de livre-arbítrio do querente perguntar a pergunta. Isto é a primeira coisa que o Bonatti escreve sobre a horária no tratado dele sobre a horária, é que uma das condições fundamentais da horária funcionar é o livre-arbítrio, portanto a iniciativa da pessoa que faz a pergunta e por aí fora. Então nós temos coisas na nossa tradição que nos apontam para a possibilidade de a astrologia funcionar de uma forma diferente. E ele pega muito nessas coisas e tece um argumento em torno dessas coisas. E, inclusivamente, tece esse argumento, em parte, por causa de um outro tema, que é uma resposta direta ao Jeffrey Dean, e que já nos aconteceu a todos, e vamos todos... Eu recebo sempre ódio público quando falo disto, então vou avisar já que vem a polémica. Mas o Jeffrey Dean dedicou-se à astrologia, dedicou-se à investigação científica da astrologia. Porquê? Porque um dia deu uma consulta brutal. Brutal, foi tão brutal que a mulher lhe pagou o dobro. E ele não cobrava pouco na altura, eu acho que ele cobrava $100 para aí nos anos 80, é uma obscenidade de dinheiro. Quase como se ele tivesse a cobrar 500 hoje, ou uma coisa assim. E ela pagou-lhe o dobro e disse: foi incrível, foi o equivalente a anos de terapia, sou super feliz. Não. E depois, passado uns tempos, o Jeffrey Dean descobriu que ele tinha dado esta consulta incrível com um mapa errado. E isto já nos aconteceu a quase todos. E quem diz que não está a mentir? Já toda a gente sabe, uma pessoa está a escrever. Talvez a ti não, porque tens muita virgem no mapa. Mas eu que tenho menos virgem no mapa, sabes? Estás a pôr os dados no computador e escreves 1989 em vez de 1999 e acabou. E se a pessoa não sabe astrologia, ela não faz ideia de que mapa é que tu tens à frente. E isto, antigamente, quando era tudo calculado à mão, era ainda pior, não é? As pessoas faziam erros, era fácil fazer um erro de 2 horas do ascendente por engano, ou uma coisa assim, não é? Então era muito comum. Então ele percebeu que tinha feito o mapa errado e por isso é que ele quis ir testar a astrologia. E uma das coisas, ou seja, uma das coisas que o Jeffrey fala é precisamente sobre a possibilidade, não é o mapa errado, mas aquilo que ele chama um mapa assíncrono. Portanto, um mapa que não é o mapa do momento de nascimento da pessoa, é um mapa assíncrono, por causa da iniciativa do astrólogo e da pessoa, funcionar quase nos termos em que a horária funciona, e ser um mapa tão bom e tão ideal e tão perfeito para discutir a vida da pessoa e o destino da pessoa e as necessidades da pessoa, como um mapa síncrono, portanto, como um mapa do momento em que ela nasceu. É claro que uma das coisas que ele diz é que a fé no mapa é fundamental. Portanto, a partir do momento que tu descobres que o mapa está errado, o feitiço quebra e já não consegues usar o mapa. O mapa parece que se torna inútil imediatamente. Mas enquanto
vocês estão em confiança a discutir um mapa falso, frequentemente isto acontece. E é muito interessante porque, ou seja, isto foi uma das coisas que no início da minha carreira astrológica eu explorava muito, não com pessoas necessariamente, mas, por exemplo, com personagens fictícias, que foi um pouco por onde eu comecei as minhas publicações e por aí fora. E, efetivamente, há qualquer coisa na magia da astrologia que permite que mapas assíncronos funcionem. Isto é uma coisa que eu até já em aula demonstrei. Eu até vou dar um exemplo. Uma vez estava a dar uma aula no Drink a falar desta questão dos mapas assíncronos. E depois eu disse para uma aluna, que até por acaso, que até é uma astróloga, eu acho que ela não se importa que eu diga isto, que é a Luísa Azancote. Ela não é aluna, é uma pessoa que lá está, gosta de fazer coisas comigo. Eu disse para a Luísa, eu aposto aqui que se eu mandar uma data à toa e uma hora à toa, só porque estamos a atribuir significado a este mapa neste momento e temos esta iniciativa, este mapa vai ser brutal e não sei o quê. E mandei, e era um mapa do século XIII, tá? Mandei assim uma coisa ridícula do sítio onde eu estou, e depois levantámos o mapa e era assim das sinastrias mais perfeitas que eu algum dia vi. Com para aí, acho que eram uns 8 contactos entre planetas pessoais, uma coisa insane, uma coisa que tu não vês em casais. E foi uma data que eu mandei completamente aleatoriamente. Essas coisas, elas funcionam, para quem faz horária, é fácil perceber como é que isto podia funcionar. Porque efetivamente a horária é isso, a horária é iniciativa. Por isso é que tantas vezes é preciso dizer a uma pessoa que vai fazer uma pergunta horária, calma, vamos pensar sobre a pergunta, ou calma, vamos reformular a pergunta. Há um jogo na iniciativa que é fundamental. Mas pronto, mas então, todas estas coisas, como tu disseste muito bem, aproximam a totalidade da astrologia da prática horária, não é? Porque ele quase que pensa a astrologia a partir da horária. E pensa a astrologia a partir desta ideia de iniciativa da horária. Mas por isso é que ele também foi muito polémico, ou seja, ele foi muito importante, mas ele também foi muito polémico, ele foi muito os dois. Também não dava para ser o meio, não é? Dificilmente poderia ser muito importante e não ser polémico, normalmente não acontece. Seja como for, eu acho que uma coisa que é muito importante, e isto é muito interessante também, e acho que é muito importante pôr em cima da mesa quando falamos dele e da obra dele. Quando digo tu, não és tu, se a pessoa que está a ouvir for ler o momento da astrologia, uma coisa que vão ver rapidamente é que a precisão técnica, pronto, ele na análise dele usa transpessoais e coisas assim, porque obviamente ele estava a escrever numa altura em que não havia ainda renascimento tradicionalista, porque ele ainda não tinha começado, por assim dizer, e já usava bastante, ele já usa muito Doroteu e Bonatti e coisas assim, mas percebe-se que é uma coisa a nascer. Mas uma coisa que é extraordinária é a precisão técnica dos mapas que ele usa. E é muito comum ver astrólogos, muitos astrólogos que publicam e que inclusivamente acham que o Jeffrey de alguma maneira estava a propor uma espécie de astrologia em que tudo vale. E não é isso que ele está a fazer. Porque se olhar para a análise dele de mapas, ele, por exemplo, em termos de direções secundárias ou movimentos primários e por aí fora, esqueci-me completamente. É porque é direções e eu esqueci-me como é que se diz. Tem progressões, é o que queres dizer. Progressões secundárias, eu disse direções secundárias, quer dizer, progressões secundárias e direções primárias. Desculpa, tive aqui um momento de brain freeze total. Seja por progressões secundárias, por direções primárias e por aí fora, ele usa sempre direções que são 2 minutos de grau ao dia. Portanto, ele está sempre interessado na coisa mais precisa. O argumento que ele faz é que tu às vezes vês pessoas a persistir num mapa que não funciona por causa da teoria, e às vezes vês pessoas a deitar fora mapas que funcionam por causa da teoria. Não é? Porque dizem é impossível. Um dos primeiros capítulos dele é sobre isto. É que ele faz uma análise brutalíssima de um mapa, que é um mapa assíncrono. Portanto, basicamente o que ele faz é muito interessante. Há um ataque contra a astrologia nos anos 70, que é feita por cientistas e que é publicada, e é basicamente a pedir a jornais e coisas afins que deixem de ter colunas de signos solares e que deixem de passar pano para astrólogos. É assim uma coisa muito, muito feia, na verdade. E nesse ataque, eles publicam um horóscopo aleatório. É um horóscopo para mostrar qual é o aspecto do mapa astral. É um horóscopo, inclusivamente, aquilo é nos anos 70 e o horóscopo acho que é nos anos 20 ou nos anos 30. É um horóscopo que não é da mesma altura.
E basicamente o que o Jeffrey faz é pegar nesse horóscopo e fazer uma análise de toda a situação, ou seja, de como eles, do ataque deles, da resposta dos astrólogos e por aí fora, fazer uma análise de toda a situação a partir desse horóscopo. E o argumento que ele está a fazer aí, e a análise é muito boa e, de novo, é muito precisa, é sempre com movimentos, progressões, etc., sempre extremamente precisas. Ele, em termos técnicos, é um astrólogo quase obcecado pela ideia de precisão, não é? Por isso é que ele se vira para a tradição. Ele mostra perfeitamente várias coisas, ou seja, ele consegue mostrar movimentos lá que são bastante claros dos ataques contra a astrologia desde o Renascimento, ele consegue mostrar a publicação das primeiras respostas dos astrólogos, ele até consegue mostrar a publicação do seu próprio artigo nesses movimentos e por aí fora. E toda a gente rejeitou, porque o que eles disseram é isso não é um mapa de um começo de nada. Não é isso. Ou seja, o que é que começou aí? Isso é um mapa aleatório que foi posto na publicação. E, portanto, o que ele está a dizer é este mapa é assíncrono, mas ele está vinculado a esta publicação pelo seu contexto. E, na verdade, estando vinculado a esta publicação pelo seu contexto e fazendo parte desta iniciativa deles de nos criticar e de nós nos defender, o mapa, na verdade, é altamente responsivo a uma análise relativamente à situação toda. E para mim o que é extraordinário, pronto, eu sei, eu não quero ser excessivamente polémico já sendo, mas para mim o que é extraordinário é que efetivamente eu acho que é muito difícil discutir com aquela interpretação, tirando com detalhes que são simplesmente detalhes históricos. Ele usa aspectos menores, que é uma coisa que hoje em dia já não se faz tanto, por aí fora, mas são detalhes que são históricos, era como se fazia a astrologia na altura. Mas ele tem uma análise extraordinária daquele mapa. O mapa e é uma análise tecnicamente perfeita. E as pessoas rejeitam por princípio, não é? E, portanto, o grande propósito dele, aquilo que ele chamava o trabalho, era uma revisão dos princípios. Era uma revisão destes princípios que são a base da nossa astrologia. E, de alguma maneira, muita gente, muitas vezes, achou que ele era quase uma espécie de crítico disfarçado, ou que o projeto dele era um projeto que daria um golpe demasiado forte à astrologia. Mas eu acho genuinamente também que não é verdade, e quero dizer isso, porque ele é de facto uma pessoa que dedicou a vida inteira à astrologia, uma pessoa, como eu disse, que leu imenso e tinha um conhecimento extraordinário da astrologia, e era uma pessoa que fazia astrologia, não era sequer daquelas pessoas que pensam só sobre astrologia, ou assim, era uma pessoa que fazia muita astrologia, não é? E, portanto, para ele a astrologia era um assunto muito sério, era na verdade um assunto extremamente sério, não é? Era o mais sério, mas não, ele só não pensava nela da mesma maneira que a maioria das pessoas pensam. É basicamente isso. Eu acho que vou pegar nessa deixa e reforçar que o Robert Hand, que é assim, outra figura super importante, né? Eu acho que o livro mais famoso do Robert Hand é o Planets in Transit, que eu acho que é assim a Bíblia, não é? Muitas pessoas que fazem previsão através de trânsitos usam esse livro como manual. Ele descreveu sobre o livro do Jeffrey, um dos livros astrológicos mais importantes do nosso tempo. E uma das coisas que eu, antes de começar a gravar esta partilha do Simão, estava a ouvir também outro podcast do Jeffrey, e é giro porque ele comenta que o próprio Rob não havia ideias que ele não concordava, mas ele reconhecia o esforço, ele reconhecia as ideias, ele reconhecia a iniciativa. Então eu acredito que uma pessoa esteja a ouvir esta partilha que o Simão está a fazer, pense, epá, a astrologia funciona, não funciona, aquilo que eu aprendi não funciona. E aqui nós não estamos a falar de certo e errado, de bem ou mal, de correto e só por aqui funciona. Nós estamos a criar uma ideia, não é? Que eu acho que acontece em todas as áreas e também naturalmente tem que acontecer na astrologia. Abrir a possibilidade para que outras pessoas pensem ao que se pense na astrologia, não seja dogma, não seja tabu. Não vamos qualquer fonte, qualquer coisa que esteja escrito no livro é totalmente verdade e não se pode ser questionado. Então aí estamos condenados a não sair da ignorância. Então convém que, obviamente, haja respeito pela tradição, acredito eu, não é? Haja reconhecimento e respeito pelos pais fundadores, pelos textos originais, as fontes primárias, as fontes secundárias, quem produz conhecimento, mas, na realidade, ninguém tem uma resposta certa, não é? Nós todos temos a nossa perspectiva, acredito eu, cada um tem o seu ângulo de visão, os seus conhecimentos, o seu know-how, e isso faz com que a visão também mude. Então, criticar, denegrir, não aceder a este conhecimento, acho que é um passo para o abismo, um passo para a ignorância. Convém, acredito eu, quanto mais versado, quanto mais aberto e quanto mais entendimento o astrólogo tiver, melhor as suas práticas, não é? Melhor a sua... Claro que nem quando existem ideias divergentes, muito divergentes, nós temos que nos posicionar, não é? Cada um usa a sua prática, mas isso não quer dizer que tudo o resto que contra isso seja excluído, acredito eu, não é? Haja respeito pelos esforços intelectuais, todos nós estamos a tentar fazer o melhor astrologia que podemos. Claro.
Eu acho, ou seja, inclusivamente, eu acho que há uma dimensão que também pode às vezes ser um pouco preocupante na astrologia, porque efetivamente, no sentido em que esta diversidade de pontos de vista, esta diversidade filosófica e por aí fora, ela, como tu dizias, ela é o sinal de uma área viva. Ou seja, a filosofia, tu não tens só uma escola de filosofia. Mesmo na ciência, mesmo na física, tu não tens só uma escola de física. Mesmo em qualquer área, tu não tens só uma escola de... E portanto, quando nós estamos, quando nós não reconhecemos, inclusivamente a necessidade dessas diversas escolas que emergem, nós estamos, na verdade, a condenar a astrologia em muitos aspectos. Eu acho que isto, por exemplo, em grande parte nos debates entre modernos e tradicionalistas hoje em dia, que eu tenho ideia que são debates que se estão a radicalizar um pouco, infelizmente. Eu acho que se perde um bocado, esta dimensão, que é uma dimensão de áreas maduras, são áreas com divergências. Não há nenhuma que não seja, não há realmente nenhuma área humana, de empreendimento humano madura, que não tenha divergência. E é interessante para mim ver, por exemplo, eu tenho a honra de me dar com algumas pessoas que estiveram no coração do Renascimento tradicionalista, portanto foi o Jeffrey Amag, evidentemente, mas também conheço e vejo uma vez por ano, mas quando nos vemos damos-nos muito bem, ficamos juntos o tempo todo, a Deborah Holding, do Skyscript e por aí fora, e são pessoas que são tudo pessoas que têm mais uma perspectiva de fazer pontes, por assim dizer, do que às vezes a nossa geração mais nova, que é uma coisa que às vezes tem um bocado de medo. Então também queria deixar esta coisa aqui de nós temos de fazer pontes intelectuais, porque a astrologia também sempre foi super atacada de fora. Então se nós não estamos juntos para nos defender de dentro, somos deixados extremamente vulneráveis às coisas. E isso é uma questão que é muito interessante, porque obviamente estes tradicionalistas mais velhos são tradicionalistas. Por exemplo, estava a falar com a Deborah Holding, que publicou um livro há já bastantes anos, que é um livro sobre as casas astrológicas, as casas, templos no céu. E estávamos a conversar sobre isso, e ela estava a dizer, ou seja, que ela leu muito a astrologia psicológica e usa parte da astrologia psicológica na coisa dela, e que às vezes os mais tradicionalistas hoje em dia acham isso uma tonteria. Mas ela estava a dizer, e com toda a razão, que as pessoas não têm noção que quando ela publicou o Casas, Templos no Céu, estava com um nível de ansiedade absolutamente brutal, porque o outro livro anterior do Sás Portas, o livro das casas do Sás Portas, que eu acho que quase nós ouvimos falar que era um livro de astrologia moderna, era a única referência que existia. E ela estava basicamente a dizer que na tradição não era nada como aquilo. Então ela estava num pânico total, porque ela achava que ou ninguém ia ler ou toda a gente ia reagir mal. Então estas pessoas são pessoas que viveram uma transição de forma de fazer astrologia. E hoje em dia tu vês inclusivamente, eu arriscaria dizer que a postura mainstream da astrologia hoje em dia é tradicionalista, para dizer a verdade. Isto é insane, porque até quando eu comecei a astrologia não era. Isto é mesmo uma loucura, porque eu comecei a astrologia há 10 anos, e eu lembro, por exemplo, quando eu me interessei por horária, havia, que eu saiba, 3 pessoas que faziam publicamente horária em Portugal, que era o Luís Ribeiro, naturalmente, que sempre teve a escola mais tradicional em Lisboa, era o João Medeiros que estudou com ele, e era um senhor que era pai de santo na margem sul, e que fazia consultas de búzios e consultas de horária. Que eu saiba era isto, e depois era eu, depois comecei a ser eu. E hoje em dia toda a gente faz horário em Portugal. Não é toda a gente, mas muita gente faz horário em Portugal. É uma prática absolutamente disseminada. Montes de gente tem bases, fundamentos de horária, tem noções de como é que funciona, consegue discutir uma horária contigo e tudo isso. E isto foi tudo, em parte, por causa de um movimento que eu acho que é internacional, em muitos aspectos, de retorno a formas mais tradicionais da astrologia, em que, de facto, hoje em dia nós temos uma noção mesmo muito mais apurada do que eram as práticas astrológicas antigamente, do que tínhamos antes. E temos também, até acho eu, uma prática astrológica muito mais nuanceada, porque eu posso falar com as pessoas e as pessoas têm pelo menos uma ideia do que é horária. Eu, quando comecei a fazer horária, eu sou uma criança, eu tenho 31 anos, eu quando comecei a fazer horária, ninguém sabia o que era horária. Era preciso prefaciar
o que era horária. E hoje em dia, muita gente em meios astrológicos sabe o que é horária. E isso é uma mudança muito tangível. Eu acho que há uma vitória aqui pelos tradicionalistas que é boa, eu acho, porque eu acho que a astrologia tradicional trouxe uma coisa que era muito precisa, que o Rob Hand, de quem estavas a falar há 2 segundos, falava, e que se chama a precisão simbólica, que é uma coisa que era muito importante para o Jeffrey também. Portanto, e isto é uma coisa que nos faltava, que era olhar para um mapa e garantir que os insights que nós estamos a dar vêm do mapa. Tá? Que não são só um processo associativo leve. Porque se tu és muito bom a associar coisas, não olhes para o mapa, faz uma consulta intuitiva e não há problema. Porque se calhar o mapa até se mete no teu caminho, não é? Mas se estás só a fazer uma coisa associativa, não é claro o porquê de tudo isto. Então faltava essa precisão, essa coisa de ver os regentes das casas, perceber como é que as dinâmicas de aspectos, perceber, pronto, e isso a astrologia tradicional trouxe-nos técnica, trouxe-nos esta dimensão de ofício tradicional, não é? Artesanal, devolveu-nos a dimensão artesanal da astrologia, por assim dizer. Eu acho que isso é mesmo fundamental e incrível. Mas tenho efetivamente um bocado, de novo, ainda tenho um bocadinho de cautela, porque eu continuo a achar, porque acho cada vez mais que há um perigo que o Jeffrey também via está-se a consolidar, que é o desligamento total de formas de pensamento moderno. Porque, obviamente, a astrologia tradicional ela é pensamento medieval, ou pensamento grego, ou pensamento seja o que for, renascentista. E sem ponte para um pensamento moderno não faz muito sentido. Ou seja, por exemplo, eu posso ler Doroteu a vida toda, e posso ler Vettius Valens a vida toda, e posso ler Ptolomeu a vida toda. Eu acho que aplicar as técnicas destes astrólogos acriticamente na minha astrologia é um erro. Porquê? Por exemplo, estas pessoas vivem numa concepção do mundo em que a escravatura é permitida. Estas pessoas vivem numa concepção do mundo em que os casamentos entre homens e mulheres não são igualitários. Estas pessoas vivem numa concepção do mundo em que qualquer não grego é considerado um bárbaro mais próximo do animal do que do humano. Então, estas pessoas têm concepções do mundo a todos os níveis, são concepções do mundo que eu rejeito. E rejeito com razão, ainda por cima, acho eu, e permite-me essa arrogância. Rejeito com razão. Então, o reconhecimento que há uma sabedoria brutal no que eles estão a fazer, porque efetivamente a modernidade é muito fraca do ponto de vista das suas disciplinas da imaginação, das suas disciplinas adivinhatórias, das suas disciplinas de ciências ocultas e por aí fora. Reconhecer que o Doroteu vem de um espaço que lhe dá uma estrutura para ser muito melhor astrólogo do que eu e para perceber muito melhor a astrologia do que eu. Não é aceitar criticamente do que o Doroteu tem a dizer, é pensar criticamente sobre o que o Doroteu está a dizer. E isto é que eu acho, e isto é aquilo que na Bíblia o São Paulo faz uma distinção entre quando diz que a letra mata, mas o espírito dá vida, não é? E eu acho que é importante não cairmos na questão da letra. Não cairmos na questão de pegar no Doroteu e simplesmente aplicar criticamente as suas regras. Nós temos de pensar muito seriamente sobre o que o Doroteu diz, mas temos de pensar também, por exemplo, que nós não sabemos sequer como é que regras eram escritas na Grécia. É como a tradução da Bíblia, não é? Nós ficamos do tipo, se calhar estas pessoas estão a escrever regras com outro intuito. Se calhar estas regras são mais ilustrativas. Isso vê-se em Bonatti. Bonatti contradiz-se toda a hora. Toda a hora. Quem diz que Bonatti não se contradiz nunca leu Bonatti. Eu gosto muito de Bonatti. Mais que Bonatti gosto do Lilly, mas gosto muito de Bonatti. E Bonatti é um autor que se contradiz, é um autor que, se tu puseres as regras na inteligência artificial que ele te dá, a inteligência artificial vai crashar, porque ela não pode fazer tudo o que ele diz, porque elas se contradizem. E então, ou seja, respeitar a tradição é perceber que o Bonatti não é burro, porque não é. É muito, muito inteligente. Que o Bonatti não se contradiz porque é burro, mas que se calhar se contradiz porque pensa na própria questão do aforismo de maneira diferente do que nós. Nós somos pessoas habituadas ao manual tecnológico, nós somos pessoas do período da programação, nós somos pessoas do período de um período em que as coisas são dadas de forma organizada e lógica. O Bonatti é do período do aforismo. O aforismo é sempre exemplificador, por assim dizer. Isto foi uma coisa que o Jeffrey me ensinou, não é? Ou seja, o aforismo serve para te revelar a lógica interna do mapa. Tu lês os aforismos do Bonatti e percebes a lógica interna da astrologia. Percebes como é que ela funciona. Mas daquilo não são regras para aplicar seriamente, necessariamente, não é? Não são e percebes que não são porque têm contradições.
são muito mais, como é que eu ia dizer, são muito mais bússolas para percebermos a lógica. Portanto, tu lês Bonatti, tu lês Horária de Bonatti, e tu percebes que há uma coisa sobre o peso dos planetas e a sua superioridade e inferioridade em termos do balanço de forças no mapa. Tu percebes isto, mas isto não quer dizer que todos os comentários que ele faz sobre aspectos entre Saturno e Vênus sejam para ser aplicados. Tu queres a joia que ele está a transmitir desta maneira, que é uma maneira muito menos abstrata do que nós. Estes pensadores são menos abstratos do que nós, no sentido quase de criação de regras mecânicas. Eu acho que nós nos esquecemos disto. E por isso é que eu digo sempre que eu sou tradicionalista em espírito, que é uma coisa que eu acho que o Jeffrey também era, que é, eu acho que ser tradicionalista, e eu acho que é um chamado muito importante para tradicionalistas, é pegar nestes textos, olhar para eles com muita seriedade e pensar, esta pessoa tem uma coisa importante a dizer-me, eu vou ouvi-la. E vou perceber o que é que ele está a tentar dizer com respeito, com o maior respeito que eu posso. A outra coisa é olhar e esquematizá-los e fazer regras que aplicamos mecanicamente nas cenas. Eu acho que a segunda abordagem não é a certa, e isto vê-se, por exemplo, em questões de... Eu frequentemente faço aquele comentário sobre o Bonatti da iniciativa. Portanto, faço aquele comentário sobre a iniciativa do astrólogo ser central da iniciativa, desculpa, do crente ser central para a horária funcionar. E já por várias vezes astrólogos tradicionalistas ficaram surpreendidos, que estudaram Bonatti. Para mim isto é bizarro porque é a primeira coisa que ele diz. E é a mesma coisa que o Lilly. Nós lemos, a primeira coisa que o Lilly põe à frente do livro dele, estas coisas não são à toa, é a carta para o estudante de astrologia. E na carta para o estudante de astrologia ele diz várias coisas. Ele diz, por exemplo, não aflijas os desgraçados com mau julgamento. Isto é uma coisa que o Lilly diz. É um dos primeiros conselhos que ele dá ao astrólogo. Não aflijas os desgraçados com mau julgamento. Outra das coisas que ele diz, por exemplo, é quanto mais rezares, melhor astrólogo serás. Quanto mais próximo estiveres de Deus, melhor julgamento darás. Isto é uma coisa que o Lilly diz. São coisas que depois, quando nós tecnicizamos o texto, nós não levamos a sério. Mas o Lilly está a estabelecer várias coisas aqui que são importantes. Está a estabelecer uma astrologia humanista cujo objetivo é ajudar as pessoas e não atormentá-las com más previsões. Senão não punha isto na primeira página do livro dele. Está a estabelecer uma astrologia através da qual... ou seja, que tem uma ligação clara com a iniciativa divina, como estávamos a falar, não é? Está a dizer, efetivamente, um bom astrólogo não é só um astrólogo que aplica técnicas, é um astrólogo que tem uma dimensão espiritual. Pronto, não tem de ser cristão, não sou cristão, mas é um astrólogo que tem uma dimensão espiritual. E eu acho que muitas vezes se vê tradicionalistas que vão em busca da técnica, vão em busca do algoritmo, por assim dizer, e ignoram tudo o resto que eles dizem, quando muitas vezes o mais interessante está no resto que eles dizem. Se é que podemos dizer, isso é como a distinção, por exemplo, o Lilly, que é uma coisa que hoje em dia já se popularizou, o Jeffrey bateu muito nessa tecla, hoje em dia a STA, portanto a School for Traditional Astrology, que é da Deborah, também já popularizou. Esta ideia do julgamento versus a resolução, não é? Que é uma ideia que vem em Lilly, que o Jeffrey discute muito no livro dele. A ideia de julgamento e resolução o julgamento é quando tu olhas para uma horária e dizes o que a horária te mostra. E a resolução é quando tu olhas para a horária e descobres de que maneira podes resolver a situação. E o Jeffrey analisa isto através de um exemplo extraordinário de uma horária de Lilly, que é a horária da mulher jovem e do velho, que é uma mulher que chega lá e que se vai casar com um homem e já não sabe se quer casar. Eu não lembro do caso exatamente, mas já não sabe se quer casar com o homem. Então está indecisa. O Lilly levanta o mapa e vê que há um aspecto muito sugestivo a Marte. E, portanto, percebe que esta mulher quer casar por dinheiro com o velho. Provavelmente está apaixonada por um outro homem. Jovem, sexy, marcial, bombado e por aí fora. E ela está em pânico, porque isto é na verdade o que está a acontecer. O problema dela não é se ela ainda quer casar. O problema dela é se ela casa por dinheiro ou se casa com gostosão. E o Lilly olha para a casa 8 e vê, acho que é Saturno que está na casa 8. A casa 8 está afligida, essencialmente. E se a casa 8, que é a casa do dinheiro do teu marido, está afligida, o que ele percebe é esta moça vai casar por dinheiro. E vai ficar depenada, porque vai casar com um gajo que na verdade não tem dinheiro. Mas ele não diz isto. Ele diz, porque é que antes de decidir não vais
e não lhe pedes os deeds, portanto, não lhe pedes os documentos das posses dele. O extrato bancário, não é? Exato. O extrato bancário que é para ver. Bancário. E ela vai e pede o extrato bancário e ele não tem nada. E aí a Horária resolve-se. Percebes? Mas aquilo que o Lily faz extraordinariamente e tem em consideração, e é por isso que isto é um dos casos que ele discute mais, aquilo que o Lily faz extraordinariamente é que ele não diz coisas à miúda que a podem, ou seja, ele não, primeiro não está a seguir o seu ego, ele não diz, ele não tem nada, pá, casa com gostoso, não sei o quê. Ele não faz isso porque ele sabe que é o bem-estar de uma pessoa à sua frente. E, portanto, ele quer confirmação do julgamento. Ele tem um julgamento, mas ele quer confirmação do julgamento. E, portanto, ele diz, olha, vai confirmar. Mas a outra coisa que o Lily também está a fazer e que é brilhante, e o Lily é um dos maiores horaristas da história, não é? A outra coisa que o Lily está a fazer que também é absolutamente brilhante, é que ele sabe que mulheres apaixonadas, ou homens apaixonados, pessoas apaixonadas em geral, pessoas apaixonadas não ouvem os teus conselhos. Eles não ouvem o teu conselho. Se tu dizes, olha, casa, ou não cases, ou se a pessoa está desesperada, ela não ouve o teu conselho, ela tem de ver por ela. E, portanto, o Lily sabe que é absolutamente inútil estar a tentar convencer esta mulher de que o homem não tem nada, porque ela já está na neurose, ela já está passada, estás a ver? Então, a única maneira é ele mostrar através dos acontecimentos Ela chegar por ela. ela chegar lá por ela. E é isso que ele faz. E é isto que faz com que o Lily, acho eu, porque é claro, ou seja, a Horária é tecnicamente muito interessante, mas o que é mais interessante ainda, e aquilo que eu acho que nós ganhamos muito de um estudo íntimo do Lily, é que o Lily tem uma capacidade de mover o cliente, que os outros astrólogos da época não tinham. Por isso é que outros astrólogos tecnicamente bons, como o John Gadbury, por exemplo, que era um astrólogo inglês, que era o grande rival do Lily, o John Gadbury é um bom astrólogo. Se leres o livro de natividades dele, é um livro interessante e por aí fora. Mas o Gadbury, ele nunca consegue a popularidade que o Lily consegue. E o Lily tem esta popularidade porque inerente a ele também há um humanismo. O Lily escreve o Christian Astrology e ele diz no início do livro que é um livro que ele escreveu para que a pessoa mais estúpida, até a pessoa mais estúpida de todas, pudesse aprender hoje em dia é uma ofensa, porque nós lemos o livro e é difícil e pensamos, pô, se isto é para a pessoa mais estúpida do mundo, eu estou sem dúvida na lista, mas... Essa passagem que ele faz no princípio do livro é muito interessante. Não, ficas logo a sentir-te mal, nunca mais te levantas, nunca mais o lês. Mas ele tem isso. Eu acho que o Jeffrey, ele tinha esse respeito brutal pela tradição, porque ele pensava através da tradição. Ele não copiava a tradição, mas ele pensava através da tradição, no sentido de levar, por exemplo, o Lily muito a sério. Quando ele olha para um julgamento do Lily, ele não pensa só, será que ele acertou ou ele errou? Ele pensa, além disso, ele pensa, o que é que ele está a fazer aqui? Como é que ele está? Quais são os movimentos dele? Quais são as insinuações dele? E todas essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que ele faz com uma eficácia brutal. E é também o que eu tento fazer, não é? Que eu não te consigo citar as regras todas de Bonatti sobre horário, não é? E às vezes uma pessoa até começa a dar pontapés de cabeça porque nem sempre é divertido. Mas a marcar gols de cabeça. Mas efetivamente o Bonatti é uma pessoa que tem coisas muito, muito interessantes a dizer. E é uma pessoa que informa a minha prática a imensos níveis, mas às vezes as pepitas de ouro estão onde menos se espera, não é? As pepitas de ouro que se encontram em Bonatti estão onde menos se espera. E estão às vezes até nos comentários que ele faz quase entre parênteses e por aí fora. Que é onde nós percebemos o espírito dele, como homem, como astrólogo, como pessoa que está a dar alguma coisa ao mundo, a mesma coisa sobre o Lily. Pronto, excelente, Simão. Não, eu acho excelente esta partilha do Jeffrey Cornelius, não é? É muito importante nós contextualizarmos, não é? Eu acho que isso... nós não estamos perante uma teosofia que tudo é verdade e não pode ser questionado, não é? Nós temos que criar esse senso crítico, porque senão é uma catavento, não é? O autor aponta para um caminho, mas para um lado, depois já vou estudar o autor, já é outra coisa. E nós somos... Todos esses seres, não é? Tinham um contexto histórico. Por exemplo, nós encontramos noutras obras de outras áreas que a transmissão oral também era muito importante, não é só o que está escrito, não é? A transmissão oral daquilo que está escrito é que realmente tinha os segredos. Normalmente as pessoas não escreviam tudo o que sabiam, nem deixavam tudo escrito, porque tinham outras consequências, então, para preservar o conhecimento. E eu acho que isso que tu reforçaste é muito importante. Nós temos senso crítico, nós respeitarmos as fontes, tentarmos extrair delas o melhor, mas não partimos do pressuposto que tudo o que está escrito lá é 100% verdade, não pode ser questionado e toda a gente que se atravessar a questionar aquilo tem que ser posto de lado porque ele está aí contra a tradição. Quer dizer, são assim,
seríamos das poucas áreas de conhecimento, não é? Eu adorei a tua expressão um pouco, no meio, mais ou menos no meio da partida, tu disseste que a astrologia era sinal que a astrologia não estava viva, não é? Todos os conhecimentos que estão mortos partem de dogmas, não é? Todos os conhecimentos que são vivos e estão naturalmente a mudar, têm que se questionar, têm que se pôr em xeque, não é? Tem que se avaliar, e há sempre pessoas que seguem uma corrente mais regular e há sempre pessoas que vão trazer outras perspectivas complementares. E o Jeffrey Cornelius foi assim um marco, não é? Isso que eu quero deixar acentuar isso. Foi um marco, porque nós pensamos no contexto, nos acessos que ele tinha, não é? Nós temos acesso à história, a livros e tudo mais, e ele não tinha essa capacidade. No contexto, não é? Não havia internet, não havia, não é? Não podia mandar vir um livro de qualquer sítio do mundo. Então, dentro de uma Inglaterra que estava a dar os primeiros passos, não é? Numa astrologia mais tradicional, ele marcou tanto os astrólogos psicológicos, não é? Da astrologia psicológica, que teve uma postura diferenciada, mas marcou tanto a questão do pessoal da tradição, porque esta relação do Christian Astrology com ele e com a mulher serem, não é, reeditarem esse livro foi extremamente importante. E hoje em dia eu acho que é uma figura que todos nós devemos a ter atenção, de ler, se tivermos a possibilidade. O livro chama-se The Moment of Astrology. É acessível em qualquer plataforma, não é? De compra de livros, não é? É em inglês o livro. E eu também vou deixar aqui nos comentários deste vídeo algumas partilhas do Jeffrey para outros, por exemplo, para o Astrology Podcast, que ele fez uma partilha lá em 2005. Eu vou deixar também no link da descrição alguns outros links para se tu quiseres ouvir o Jeffrey em primeira pessoa, a falar destas ideias que o Simão falou tão bem e trouxe-nos uma visão muito mais... eu acho que uma visão muito aplicada, não é? Uma visão muito concreta das ideias. Não é só falar de uma forma muito abstrata, de pensamentos muito lindos, mas são estéreis. Antes, pelo contrário, coisas que não podemos aplicar na nossa prática astrológica. Então, vou deixar os links na descrição. Simão, a ti, resta-me agradecer-te e pedir-te para tu, alguém que queira estudar contigo, queira seguir o teu trabalho, onde é que ele deve se dirigir, o que é que tu estás a fazer, conta as coisas. Claro. Então, o sítio para se dirigirem é o duranqui.org. E ele está agora um bocadinho em processo de reformulação, mas em breve vai estar o site novo completo. Mas sim, nós agora neste momento andamos no Duranqui, é uma subscrição mensal. No Duranqui agora temos um grupo porreiro de desenvolvimento profissional para astrólogos, em que fazemos prática, ou seja, as pessoas votam em temas, nós fazemos prática de consulta, fazemos prática de interpretação, fazemos coisas em conjunto, está a ser muito giro, e vamos começar a também ter grupos de discussão de horária e de remedial, que é um tipo de astrologia de cura. E em breve, isto ainda está a ser pensado, mas a meias com o João, portanto a meias com a escola dele, com o CEIA, somos capazes de lançar assim a primeira grande certificação em horária do país, para dizer a verdade. Normalmente são cursos individuais, não é? Fazemos assim uma certificaçãozinha maior. Portanto, se quiserem, sigam o meu Instagram, as novidades estão sempre lá e divirtam-se. Sim, agora vamos ver o Instagram do Simão, não é? É sc.astrology, não é, Simão? Salvo eu. Estou-me a lembrar de cabeça, acho que é sc.astrology no Instagram. E também vou deixar na descrição do vídeo também o link direto para o site do Simão, onde vocês podem ter todas as informações. E é isso. Eu acho muito interessante, Simão. Volto a agradecer a tua presença. Eu acho que enriqueces sempre o canal, que a tua partilha, que a tua visão. E sempre numa ideia de que não é o certo e errado, são questões de perspectivas. Agora, o conhecimento, nós devemos aceder a ele, não é? E tu trazes sempre uma visão integrada do conhecimento, fundamentada em autores antigos, mas também com traços da tua prática, não é só uma questão teórica, de estudo teórico, é realmente com a aplicação do conhecimento. Por isso, muito obrigado, Simão. Espero que tenha sentido bem à terceira vez, mais uma vez. Já são 3 vezes aqui no canal. Que bom, não é? Que bom ter-te aqui. E se tu de repente quiseres seguir no meu Instagram, também basicamente podes diogoborges.astra, podes até o meu Instagram, subscreve. Agora também está um bocadinho em stand-by, mas em breve já vou começar outra vez a lançar outras coisas, por isso passa por lá, serás sempre muito bem-vindo. Se ainda não subscreveste o canal, considerem subscrever o canal, ajuda-te aqui à família das escolas de astrologia, envia este vídeo àquela pessoa que tu sabes que gosta da história da astrologia, gosta da astrologia, não é aquela astrologia mais direta, mais uma astrologia com pensamento, com raciocínio e com fundamento. Envia-lhe a um amigo ou uma amiga teu este vídeo e dissemina o conhecimento. Vamos falar do Jeffrey. Provavelmente vamos trazer outros vídeos sobre ele, particularmente sobre temas específicos do livro, porque é sempre bom falarmos de pessoas importantes que, no fundo... Eu acho que aquela expressão obra de gigantes, não é? É sempre bom nós pensarmos nisso. Nós só estamos aqui
não é, nesta geração mais nova, porque houve pessoas que antes de nós arriscaram, não é, pensar, politicar, numa altura que a astrologia era muito mais mal vista, acredito eu, e contra tudo e contra todos, não é, recuperar uma tradição, e trouxeram e puderam-nos de hoje em dia oferecer tanto conhecimento que nós temos que reconhecer e aceitar. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.